Olá pessoal, estamos aqui na livraria Mercado de Ideias com a escritora Jussara Godinho e já comecei cometendo uma gafe logo de manhã cedo, né? Porque eu imaginava que esse aqui era o teu livro de estreia, né? Aí tu perguntou assim, posso levar todos os livros? Então, aqui estão os outros, então eu gostaria que tu falasse um pouco de cada um, né? Cada um tem uma pequena história ali, né? Quando tu fala do processo de criação, eu gosto de ser bem detalhista, né? Então, Alma Trovadora é o primeiro. Bom dia, Rodrigo. Primeiro eu quero... Bom dia, desculpa. Bom dia nada, boa tarde, uma tarde gelada, né? E gostosa de sol. Mas eu primeiro quero te agradecer, né? Por a gente estar aqui nesse bate-papo e eu poder falar dos meus livros, tá? Então, eu que agradeço por participar. O meu agradecimento. O Alma Trovadora, como o próprio título já diz, né? É um livro de trovas literárias. Então, trovas literárias, tem muita gente que não sabe exatamente o que é uma trova literária, né? Rapidamente, assim, não querendo ser didática, uma definição mas a trova literária, ela é um texto poético que tem uma forma fixa. Então, aparentemente, muito simples, mas, na verdade, muito complexo, um dos mais difíceis de serem produzidos. É uma estrofe com 4 versos. O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Encerra-se nesses 4 versos um sentido completo. Então, se busca um sentido, né, uma profundidade. Quanto mais se conseguir isso, mais qualidade literária ela terá. E o que complica um pouquinho, eu sou professora e quando eu ensino meus alunos, eles dizem, essa parte é difícil. É quando a gente trabalha a métrica. Cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas. São versos heptassílabos. Então, encerra-se assim o textinho, que aparentemente é tão simples como eu, quando presenteei o Alma Trovadora para algumas amigas minhas, algumas pessoas que eram mais íntimas, elas disseram, mas é uma coisa tão simplesinha, parece um versinho, né? Mas pela estrutura textual... Exatamente. E aí quando eu expliquei e até tentei, é bastante complexo, portanto, um texto que não é, digamos assim, comum, ele está aí. Tem as UBTs, né, que fazem os seus concursos, seus jogos florais, que incentivam a trova. Desde 1966, né, com o pai dos trovadores, o Luiz Otávio, a trova renasceu e está aí, né, cada vez mais forte. Então, em 2011, eu tinha... Os meus arquivos, meus guardados, eu gosto de escrever, eu escrevo sempre, né, Rodrigo? Não tenho projetos assim, vou escrever um livro. Eu vou escrevendo. E aí, nesse tempo aí, a trova, eu fiquei meio apaixonada por ela. Comecei a me apaixonar e comecei a produzir. Quando me dei conta, eu já tinha esse livro, que foi em 2011 publicado, ele deve ter mais de 300 trovas. E quando eu fui olhar e dar uma lidinha, dar uma curtida, né, naquilo que eu tinha produzido, eu percebi, nossa, mas dá até para fazer um livro, porque eu fiz um arquivo para guardar, bonitinho para mim, né? E eu fico, poxa, mas por que não materializar isso, né, num livro? E aí foi que nasceu o Alma Trovadora. Tinha um amigo em Porto Alegre que tinha uma gráfica. Infelizmente, esse amigo, Milton Souza, já nos deixou. Faz pouco tempo, mas já nos deixou. E ele gentilmente me convidou para fazer parte de um projeto que era, ele inclusive tem aqui, ele é o número 2, aqui, o número 2 da coleção Luiz Otávio é 100. Então a ideia do Milton era convidar 100 trovadores e fazer uma coleção de 100 livros, né? E o meu foi o número 2. Infelizmente, foi um projeto interrompido, não sei se alguém
continuou ou vai continuar, não sei a quantas andas. Mas eu fui assim fiquei muito feliz nesse tempo que fui a convidada. E saiu Alma Trovadora, um livro simples, né? Nós dois escolhemos uma capa simples, com imagem da internet. Ficou uma coisa muito pessoal e muito bonita, né? Eu gosto muito dele. Ele Equilíbrio simples com complexo daí, né? Exatamente. A complexidade dos versos, da métrica, com a estrutura ali do livro, da capa, o design dele. Isso. É um contraste, né? Uhum. Agora o próximo, Meu Universo, a Poesia. Esse também foi em 2012. Em 2012 que foi publicado, ele é uma mescla de um pouco de tudo, assim. Tem mini contos, tem contos, tem um conto fantástico que eu gosto muito, aí tem trovas literárias, tem poemas livres, tem poemas homenagens para as pessoas. Então, eu compilei também uma mescla e participei de um concurso. Isso em 2012, um concurso em Santos, São Paulo. Era um concurso virtual. E a gente mandava um poema, e se o poema fosse classificado, concorreria à publicação de um livro, né? Uma publicação de poucos, com uma tiragem de poucos, né? 50 livros. Mas era um concurso assim, que me interessou. Eu achei, puxa vida, eu já tenho quem sabe o segundo, não vou, o que eu separei, que eu gostei, não vou ter no livro também, né? E mandei o meu poema. E o título do poema era Eu e a Poesia. Por isso a capa dele ali está em vermelho, está em destaque, né? Destaque aqui em vermelho. O destaque é o título do poema que foi o vencedor e que me deu a publicação do segundo livro, que eu também gosto muito. Tem poemas aí, tem o primeiro poema que eu fiz o primeiro poema de amor, que eu era adolescente, meu primeiro amor. Ele tinha os olhos claros, como água cristalina, e ele está registrado aí. Eu encontrei esses poemas aí nos meus cadernos, nos meus diários. Eu tenho tudo lá, né? E fui organizando. E saiu o segundo livro. Legal. O próximo, Verde, Queremos Ver-te. Esse, então, foi a compilação dos poemas que falavam sobre natureza. Quando eu comecei a organizar tudo que estava escrito, tinha muita coisa que falava sobre a natureza. E eu pensei, eu acho que pode sair um livro com poemas só com um tema específico, né? A natureza. Já que o anterior foi mais uma coletânea de várias temáticas. Esse também foi uma coletânea, na verdade, mas daí só como os que falavam sobre a natureza. E eu gostei muito desse livro. Esse foi um lançamento que eu fiz em 2013, que me deu momentos muito felizes e que eu lembro com muito carinho. Tive contato com essa editora. Essa editora teve muito carinho em fazer, né? Eu pensei a capa, passei para a editora e eles tiveram muito carinho a fazer exatamente como eu tinha pensado. Já é algo mais elaborado, né? E ficou muito bonito também. Aí já convidei algumas pessoas, sempre convido pessoas para falar e para fazer o prólogo, para fazer escrever alguma coisa na quarta capa. Eu gosto muito disso, sabe? Então eu seleciono amigos que tenham a ver, que eu sou fã, que eu gosto do que eles fazem e do que eles produzem. E sempre nos meus livros tem essas pessoas que eu tenho muito carinho por eles. E esse foi então o Frei Jaime, que fez a orelha do livro, escreveu, né? O Rodrigo Beltrão, que tem um projeto de natureza, tinha na época, estava muito evidente esse projeto, que era Carbono Zero, e aí eu convidei, ele falou também, já que se falava de natureza, de preservação, e do Mundo Jovem também, aqui na contracapa, a Lúcia, né? A Lúcia Barcelos. Todos falaram um pouquinho sobre a natureza, sobre a importância disso, e o livro, Rodrigo, traz isso. A exaltação da natureza e a preocupação com a sua preservação.
E quando tu falou ali os contrastes, eu acho que todos eles têm um pouco disso, né? Sim, porque a poesia ela também tem esse componente crítico, além de ela ser uma forma de arte, né? Ela também tem esse componente assim de falar um pouco sobre o que está acontecendo na realidade, ali no cotidiano, né? Essa veia assim mais de protesto, né? Através da arte. Com certeza. E ali também tinha até gente da política, gente da espiritualidade ali junto com o projeto, né? Então acabou mesclando diferentes pontos de vista também, né? Que acabam se complementando um outro. Se complementar, diferentes isoladamente também, né? E que na verdade vieram ao encontro do que estava escrito nos meus poemas, né? E esse contraste é a vida, né? Essa realidade contrastando com coisas boas, leves, não tão boas, mais pesadas. Isso é o nosso dia a dia, isso permeia muito o que eu escrevo. Uhum. Para bons entendedores, mini contos bastam. Outro gênero que eu acabei me apaixonando aí, né? Que foi os mini e microcontos. Em 2015 foi publicado esse. Eu participei de um concurso, eu gosto muito, para mim é uma brincadeira, assim, é uma brincadeira gostosa e séria participar de concurso, sabe? Então, quando eu tenho um tempo, ou quando eu quero relaxar, eu procuro um concurso, vejo o que eu tenho e vou fazer. É um jogo, é uma coisa muito gostosa para mim. É uma coisa muito minha isso. Você vai trabalhando o processo criativo ali também, o fluxo de consciência, através de um desafio. Exatamente, e este livro era um desafio, este concurso, porque inicialmente se participava com um mini conto. Aí eu participei, mas não sabia exatamente como é que ia, sou meio desligada, assim, não leio muito bem os regulamentos. Eu participo sem muita sem muita expectativa. Eu vou lá, vou deixar minha poesia ali. É isso mesmo. Nossa, mas eu não vi aquele verso, ele tinha que ter 5 sílabas ao invés de 5. Meu Deus, será que eu vou ser penalizada ali? Será que vai passar ali? Mas aí o mini conto é mais livre, né? Só que ele tem que ser pequeno. Mas eu não sabia, não tinha me ligado muito que eram os mini contos que fossem classificados, depois eles teriam um caminho de desafios, né? E o meu foi classificado de 747, 750 contos por aí, ele foi um dos 47 classificados. Eu fiquei muito feliz, só que esses 47 teriam que mandar um outro. E aí então de acordo com as regrinhas que eles estabeleciam. E eu gostei do desafio, que diferente. Escrevi um mini conto, participei e fui indo. Era classificada, novo desafio. Mandava outro. No final do concurso, haviam vários mini contos produzidos. E juntando com aqueles alguns que eu já tinha, também eu pensei, já dá mais um livro aí, né? Sim. E compilei, foi muito bem. Esse livro tem uma história muito legal, Rodrigo. Era madrugada e eu estava com uns mini contos, organizando, pensei, leio, releio, eu curto muito depois que eu escrevo, sabe? Sim, é uma coisa exigente, detalhista. É uma coisa meio curto mesmo, curto a essência, como é que fica e tal. E acho que um pouco dessa fúria corretiva que os professores de língua portuguesa têm, elas vêm à tona, né? Então fico reescrevendo e vendo. E era madrugada já, quando eu pensei, nossa, mas tem tanto miniconto, dá um livro. Eu vou mandar para alguma editora. E organizei, todo o arquivo ficou simples, como é a minha característica, nada de muito, né? Eu pensei, que editora? Dei uma pesquisada lá, essa editora é uma editora artesanal. E é uma coisa que me encanta, costelas felinas, também adoro gato. Uhum. E tudo aquilo, nossa, né? Sabe? Você acabou fechando todas as energias. Todas as energias. E aí eu pensei, nossa, tá pronto para mandar. Peguei e-mail e tal para mandar.
Só faltava a pessoa que as pessoas que eu ia escolher, que não, tem que ter alguém que fale, que eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto, que tenha nos meus livros, e a capa. E aí eu convidei 2 amigos, um deles que participou do concurso também, o Edwene Loureiro, mora no Japão. No meu entendimento, atualmente um dos melhores minicontistas, né, nosso aqui, meu amigo virtual, querido Edwene. E estava pronto o livro. Acho que foi no dia seguinte ou no mesmo dia. Você sabe que a gente, nesses contatos, a gente é tudo meio assim, sem regras, né? Não lembro se foi no mesmo dia que ele mandou o texto dele, ou se foi no dia seguinte. E eu já estava com o livro pronto. Só faltava a capa. E eu lembro que eu estava sentada na frente do meu computador e eu tenho uma parede que ela foi feita por uma pessoa que fez aquele trabalho manual, uma coisa que me encantou, sabe? Um trabalho simples, mas feito, ninguém considera, mas eu considero um trabalho artístico. Fazer uma pintura de parede e depois, né, fazer aqueles detalhes assim. E eu gosto muito da minha parede. Eu estava lá sentada pensando numa capa. Eu pensei, nossa, mas essa trama tem tudo a ver com contos, com as tramas dos contos, dos mini contos. Por que não uma foto da minha parede? É uma arte para um bom entendedor, né? E aí eu peguei o meu celular, que também é simples, bati uma foto, várias fotos, escolhi as melhores e mandei tudo para a editora. E saiu o livro que tu tens aí. A cor da minha parede não é exatamente essa. Ela é mais clarinha, mas como o celular e a iluminação não eram próprias, ficou uma cor que eu até gostei. Ficou mais escuro, né? Sim, e essa trama, uma coisa bem discreta. E também. essa trama, né, que fica aqui pra mim é como a trama, assim, da vida, nos seus contos, nos seus microcontos que tem aí no livro. Agora, esse telhado de vidro, esse foi o último. Eu fui na tua sessão de autógrafos e tu já estava praticamente dando uma entrevista espontânea ali, falando do processo de criação dele ali e tudo. E que eu achava que fosse o primeiro. Então, normalmente eu não... é como eu te falei, Rodrigo, não sei nem... Tenho um certo até constrangimento de falar de mim, sabe? Mas eu não... Eu faço as coisas naturalmente. Elas acontecem. Eu não planejo... Vou escrever um livro. Vou escrever um livro, tal tema, vai ser assim. As coisas vão acontecendo e eu gosto disso. Sim, tu não vai seguindo etapas, né? Vai se deixando levar pela vida. Né? Exatamente. E o Telhado de Vidro estava pronto para ser publicado em 2015. E eu tive um problema de saúde, tive que dar uma parada para cuidar um pouquinho da minha saúde. E ele ficou na gaveta. Mas ele já estava no prelo quando aconteceu que eu tive que parar. E ficou, veja, até o ano passado, 3 anos, eu deixei. Porque eu só faço quando eu tenho vontade mesmo, desejo ardente, quando vem do coração. Senão eu deixo, não tenho pressa, não tenho... Sabe, as coisas vão acontecendo. Eu espero o momento certo. Né? E o ano passado eu tive, até falei, já falei num outro momento que eu falava do livro, eu tive um outro problema de saúde. Então a história deles são de 2 problemas de saúde. Um que parou e outro que recomeçou. Porque eu quebrei a fíbula. E eu tive que ficar imóvel, né? Com o pé, a perna imóvel muito tempo. E o pé parou, mas a cabeça não. Uhum. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Vou ter que fazer alguma coisa nesse tempo que eu espero até que o meu pé consiga, né, voltar às suas funções. E eu lembrei do Telhado de Vidro. Eu acho que chegou o momento de rever isso tudo. Tá? Entrei em contato com o editor, digo, como é que tá? Ele tá aqui te esperando, tá pronto.
Estava pronto. Faltava. Eu tinha convidado 2 pessoas para escrever, a orelha e a quarta capa. 2 mulheres, amigas minhas, escritoras, e que eu as considero muito e admiro muito, sou fã. E também sou fã da igualdade. Eu acho que o ser humano, ele é igual. Não tem nenhuma diferença. As diferenças são individuais, mas não por gênero. Eu pensei, por que eu convidei 2 mulheres? Poderão fazer uma leitura de que, não sei, sabe? Quando eu retomei o livro, eu pensei, convidei 2 mulheres. Por que eu não convidei um homem e uma mulher? Tenho tantos amigos, escritores, né, poetas. E aí eu pensei, vou convidar mais 2. 2 homens. E aí eu garante a igualdade. Exatamente. E aí eu convidei 2 homens, escritores, que eu admiro demais. Um caxiense, que é o Willy Bergamin, e um outro que é estrangeiro, é um venezuelano, que radicado nos Estados Unidos. Eu não o conheço pessoalmente, só virtualmente, e admiro demais a obra e a pessoa. Então eu convidei e os 2 aceitaram, fiquei muito feliz. Esse livro traz, então, 2 homens e 2 mulheres para abrilhantar o meu livro, falando um pouquinho de telhado de vidro. Eles falam coisas maravilhosas do telhado de vidro que me deixam muito feliz. Me deixam, cada vez que eu releio, muito feliz. Eu estava comentando bastante sobre a temática do telhado de vidro, né? Principalmente do título. Que são esses telhados de vidro que as pessoas têm, pois é, assim, na visão de uma poeta? Olha, eu acredito que a gente nasce com esse telhado de vidro, né? E segue a vida inteira. O que é esse telhado de vidro? São as leituras que nós somos suscetíveis a vida inteira. O telhado de vidro é um livro, mas como a gente já estava falando antes, tu pode ver, os livros, eles representam a vida. Dá para fazer uma analogia. Os livros também têm telhados de vidros. Nós também. As nossas vidas têm telhados de vidro. Nós somos, né, constantemente, digamos assim, acompanhados de um telhado de vidro suscetível a pedradas, a rachaduras, mas também, por que não, nas primaveras, as pétalas que caem em cima. Pois é, pois o telhado de vidro ele pode ser brilhante também. Né? Exatamente. Então vem aquela dualidade que eu estou me dando conta agora, falando contigo, porque na verdade eu não analiso muito o que eu faço. Mas quando eu falo... A entrevista já rendeu só por esse momento. Teve uma epifania agora. Verdade. Verdade. Que essa dualidade, ela está muito presente, né? Essa coisa do mal, bom, né? E, sim, toda luz projeta uma sombra. Por mais iluminado que a pessoa seja, sempre vai ter... Tanto que um dos meus livros, tu já está dando aqui uma conexão, né? Mas tu já antecedeu, falando isso, o título de um dos meus livros, que é Alvuras e Agruras. E é o próximo, será o próximo, não sei quando. Uhum. Ele está pronto. Assim que der, vai ser publicado também, né? É um dos próximos que eu tenho. E o telhado de vidro, Rodrigo, é isso. Tem até um poema que abre que fala, né? Pois é, tu pode recitar um para nós, porque... Eu posso ler, porque eu não decoro meus poemas? Sim, claro, com certeza. Não, eu queria que tu lesse assim, porque eu gostei da forma como tu interpreta a poesia, sabe? Tu entra dentro da poesia, sabe? Tu te deixa envolver pela temática. É diferente de tu pegar o texto ali só ler mecanicamente, assim, sem sentir nada, sabe? Sem aquele texto te tocar de alguma forma.
no campo da emoção, sabe? Ai, te agradeço muito. E ali eu gostei, assim, porque enquanto tu estava lendo, assim, nossa, parecia que tu estava sentindo a poesia em toda a intensidade, sabe? Na verdade, não parecia, eu sinto mesmo. Eu sinto e eu levo a minha vida, assim, Rodrigo. Os livros, eles são só uma partezinha da minha vida. A minha vida é pura emoção. E eu não faço nada, absolutamente nada, se não for com o coração. Por isso que eu não programo muito. Eu acho que eu até tento, né, fazer uma coisa mais programada, mais Sim, mas tu pensada. segue o ritmo do sentimento. Eu sigo esse ritmo. Tu tem algumas que tu gostarias, ou eu, assim, aquela que eu abri? Tu pode escolher aleatório. Bem, eu abri em uma que ela é lírica, né? E diz assim, é quase um diário, como diz o Willy. Álbum de recordações. Folheio o passado. A melancolia vem de carona com as minhas lembranças. As fotografias são lâminas que me arranham. Releio páginas, ouço a melodia do sofrimento. As feridas sangram, escorrem mágoas pelos olhos. Desesperada, arranco folhas, rasgo esperanças que se debatem e se arrebentam. Exausta, estanco a dor com o elixir do silêncio. Muito sentimento envolvido. Eu acho que eu não terminei o poema, meu Deus, agora que eu vi. Ninguém percebeu, não tem problema. Acho que Posso continuar? Não, o poema até ali... Até ali também foi, né? Mas ele tinha mais. Ah, não, tem outra folha. Claro, tem outra folha. Então, continua. Mas assim, né? Então, exausta, estanco a dor com o elixir do silêncio. A solidão bate. Chega decidida e entra. Senta e permanece. E dança ao som da melodia. Escorrem águas salobras, das pupilas ardidas, pelas marcas sobradas dos sonhos desfeitos. Lacrimeja só a dor da desilusão. Eu acho que agora terminou. Agora terminou. Terminou. Foi um momento, com certeza, nas minhas madrugadas, né, em que eu me encontro com o silêncio, com as recordações, com o meu... Eu tenho um poema que fala com o jardim do meu coração. E às vezes ele está meio abandonado, meio sozinho. Outras vezes também está florido. Outras vezes alegre. está florido, com o sol brilhante. Exatamente. E aí, então, isso aí, Rodrigo. Os teus projetos para o futuro, tu já mencionou um, né? Mais algum? O livro, esse, né, Alvuras e Agruras, são poemas. A temática é como o telhado de vidro e como os outros, é a temática da vida. Com isso que eu falei, com o jardim aberto, às vezes florido, às vezes seco, precisando, né, ser regado. Né? Então, a vida, a temática é variada, elas são, mais ou menos segue nessa linha, todos eles, porque sou eu, né? Sou eu escrevendo sempre, então vai ser assim. Eu tenho, na verdade, Rodrigo, 4 livros prontos para serem publicados. Esse de poemas, que Alvuras e Agruras, que é também uma mescla de temas. Eu tenho um livro de trovas literárias, só trovas literárias, e tenho, que gosto de falar, me alegro muito quando eu falo, que serão os primeiros, 2 contos infantis. Então, esses serão os primeiros, né? São os 4 projetos prontos já. Esses não são projetos, já estão prontos, é só ter a oportunidade de publicá-los. E projetos mesmo, sonhos, eu ainda quero
publicar um livro de crônicas, um livro de contos, uma novela e quem sabe lá, né, dependendo de quanto tempo viver, um romance. Então, meus projetos são, não consigo parar de escrever. Eu só vou parar de escrever no dia que eu parar de respirar. Então tá, pessoal, era isso. Divulgando aí um pouco do trabalho dela. E queria te agradecer por participar. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu que te agradeço, né, Rodrigo? Estou muito feliz, sou bastante falante, tu viu que eu gosto de falar, né? Sim, sim, mas isso é ótimo, né? Porque a gente quer que eu não deixo o entrevistador falar. Não, assim, mas tá tranquilo. Assim, eu já sou mais tímido, mais introvertido, então as energias se complementam. Eu só queria te agradecer novamente e perguntar, né, já que eu não te deixei falar, se tu tem ainda alguma coisa que tu gostaria de perguntar, de falar, tu deixar à vontade, que tu pudesse contemplar alguma curiosidade, alguma coisa, fique à vontade. E te agradecer muito, porque esses momentos são muito bons, muito importantes para mim. Eu me conheço nesses momentos, porque quando eu falo, e quando a pessoa pergunta e me coloca o que ela sente quando lê os meus textos, eu me dou conta de algumas coisas que muitas vezes não tinha me dado. Isso é muito bom, é muito gratificante. Uhum. Mas aí vamos deixar para uma próxima conversa, então, um próximo vídeo. No próximo livro? Sim. Isso. Tá bom. Tá bom. Obrigada.